É uma coisa importante para todos nós, que às vezes temos dúvidas a respeito do caminhar, né? Então, esse roteiro 3 do módulo 1 do livro 4, ele fala de assistência espiritual. Então, nesse contexto, a gente vai analisar e citar o fundamento da assistência espiritual, que é uma coisa que a gente sempre externa. Os espíritos estão assistindo, estão cuidando, então a gente vai entrar um pouco nessa seara e esclarecer um pouco o contexto da casa espírita. Se der tempo aqui, eu vou fazer um particularzinho aqui do Peixotinho, né? Mas como é esse atendimento espiritual? Nos dois planos, né? Do encarnado e no desencarnado. Então, é um pouco isso que a gente vai refletir. A assistência espiritual desenvolvida pelos espíritos benfeitores tem como fundamento a seguinte passagem do Evangelho: pedi e vos será dado, buscai e achareis, batei e vos será aberto. Pois todo aquele que pede recebe, o que busca acha, e ao que bate se lhe abrirá. Quem dentre vós dará uma pedra a seu filho, se este lhe pedir pão? Ou lhe dará uma cobra, se este lhe pedir peixe? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará coisas boas aos que lhe pedem. Então, é um contexto. Aí tem que... Hein? Mas vai parar um pouquinho, daqui a pouco para. Daqui que eu pego o microfone, ligue, não sei o que, é uma pouco dessa. Tá? Hein? Então vamos lá, o barulho está grande, mas a nossa fé maior. Então, se tiver garganta daqui para o final, né? Então, o atendimento espiritual, ele parte dessa premissa, de sempre que a gente pede, busca, bate, a gente receber. Então, é essa assistência dos espíritos em atender esse clamor, né? A ação protetora dos espíritos benfeitores ocorre sempre com o intuito de ajudar o seu tutelado a encontrar o caminho do bem, sem jamais tolher o seu livre-arbítrio, pois o espírito precisa de experiência para adiantar-se. Experiência que, na maioria das vezes, deve ser adquirida à sua custa. É necessário que exercite suas forças, pois, do contrário, seria como uma criança que não permite que ande sozinha. Ou seja, a assistência dos bons espíritos, ela existe, mas ela não dispensa o concurso da nossa boa vontade, da nossa atitude, do nosso livre-arbítrio. Em outras palavras, os espíritos não farão por nós. Eles intuem, eles dão os caminhos, eles orientam, mas quem tem que caminhar somos nós. É uma lei muito forte na relação de evolução dos espíritos. É a lei da liberdade de agir. Espírito nenhum, por mais elevado que seja, ele pode interceder no nosso livre-arbítrio. A decisão é nossa. É isso que adianta ou atrasa a nossa escalada evolutiva. Porque é aquela história do pai que aconselha. O pai aconselha, o pai diz, não faça isso não, não vá por aí, não faça isso, dona Rita. Né? Mas, às vezes, a gente tem que fazer, não é isso? Porque a gente fica pensando, não aconteceu com você, mas comigo é diferente. Ou seja, é mais inteligente a gente aprender com os erros dos outros. Mas a gente gosta
de aprender com os nossos próprios erros. É menos sofrido a gente olhar a experiência de quem já padeceu. É aquela história de um bando de carro para passar por uma poça de lama. A gente está na chuva e a nossa cidade é beneficiada que quando cai uma chuva dessa, a cidade fica alagada. E as ruas alagam. E é natural e comum a gente ver a cena de que tem uma parte toda alagada e os carros tudo com medo de passar. Aí o mais corajoso vai, se eu vou, não vai acontecer nada comigo. E, às vezes, ele tem um carro maior, consegue passar, né? Mas tem um filmezinho que eu vi no WhatsApp, que viralizou, que era exatamente uma cena dessa. Todo mundo parado, esperando a água baixar para você poder enxergar o que está acontecendo. Mas um valente disse, não, meu carro é anfíbio. Vai nadar dentro d'água, eu vou passar tranquilamente. O pobre coitado foi, só que no meio da coisa tinha uma correnteza de um rio que estava passando. E o rio levou o carro do camarada. Se ele desencarnou ou não, eu não sei. Mas a questão é o livre-arbítrio de cada um. O alerta, às vezes, está sendo dado. Ó, a parede está ali. Mas você quer bater com a cabeça, né? Para poder ver o que está acontecendo. Então, a gente nunca, a ação protetora dos espíritos benfeitores ocorre sempre com o intuito de ajudar o seu tutelado a encontrar o caminho do bem, sem jamais tolher o seu livre-arbítrio. É a história do pai. Meu filho, seu pai está dizendo, mas se você quiser fazer, faça. Apenas a gente tem que ter certeza que desta lei do livre-arbítrio tem outra, que é consequência desta. Quem planta, colhe. O que você plantar, você vai colher. De acordo com a sua decisão, com a sua atitude, você vai responder por aquilo que você fez. É simples assim, não é isso? E a casa espírita, nesse contexto, deve apresentar condições favoráveis de esclarecimento doutrinário, de apoio moral e de conforto espiritual aos que lhe batem a porta, orientando fraternalmente como superar as próprias dificuldades, à luz das orientações do Evangelho do Espiritismo. Vocês, quando chegaram à casa espírita, talvez no primeiro momento vocês buscassem soluções mais imediatas para os seus problemas e para as suas dores, porque nós somos ávidos por tomar analgésico e a dor passar. Mas isso só acontece com as enfermidades do corpo, alguma delas, né? Mas as situações da alma, que são situações mais duradouras, o exercício, o remédio, às vezes é mais demorado. A gente precisa exercitar paciência, criar musculatura espiritual, e isso não é da noite para o dia. Isso não é num passe de mágica. Então, tem uma historinha que exemplifica bem isso, que foi uma senhora que foi a um casamento, e ela tinha naquelas joias de família aqueles broches de brilhante. E ela botou o broche de brilhante para ir para o casamento. E durante o casamento, quando ela ia saindo, o broche caiu e ela perdeu. E ela não sabe onde perdeu o broche. Aí, como disseram que na casa espírita podia ser um caminho, ela foi na casa espírita e no atendimento fraterno ela disse, olha, na verdade, eu queria achar meu broche. Porque eu estava... Aí contou a história, aí disse, eu queria que os espíritos me dissessem aonde está o broche que caiu, né? Aí uma pessoa muito paciente, entendendo a dor do outro, que a gente vai aprender como se dá esse comportamento. Não, tenha tranquilidade, vá assistir a palestra, que vai acontecer uma reunião e, de repente, os espíritos vão dizer. E ela foi, assistiu a palestra, tal. Quando terminou a palestra, ela procurou o dirigente e disse, olha, os espíritos disseram
Aí ele disse, olha, hoje não, eles estavam muito ocupados, mas talvez na próxima semana a senhora volte, que pode ser que eles digam. E assim foi. E na outra semana ela perguntava, olha, hoje eles disseram, disse, não. Aí, 6 meses depois, ela repetindo esse processo, ela virou para o dirigente da casa e disse, olha, eu já entendi. Aí ele disse, o que foi? Disse, eu vim aqui atrás do meu brilhante, mas eu achei um brilhante muito maior do que o que eu estava procurando. Não precisa procurar mais, né? Então, às vezes, a gente vai para uma instituição, e aqui eu não estou falando apenas da casa espírita. Às vezes, a gente vai buscar respostas em Deus e nas forças que ele representa, que a gente quer um atendimento imediato. E, às vezes, esse atendimento imediato é a nossa transformação. E a nossa transformação é que nos dá uma fé robusta, é que nos dá uma fé sensata, raciocinada, que faz nos compreender o porquê de tantas coisas. Então, obrigado pelo silêncio. Então, às vezes, essa nossa fé é que nos alimenta, é que nos dá essas respostas. Então, a casa espírita é este ambiente que não tem receitas mágicas, não tem receitas prontas, mas ela esclarece consolando. Ela traz a explicação do Evangelho para a gente compreender o que nós somos, o que estamos fazendo aqui, de onde vimos, para onde vamos, né? Por que a gente se relaciona com tantas dificuldades. Então, este contexto é o grande diamante que a gente tem que trabalhar em cada um de nós, na medida que o homem espiritual começa a nascer dentro de nós, com o homem material, o homem terreno, que prevaleceu durante todo esse tempo. Então, na medida que a gente substitui o homem material, o homem terreno, pelo homem espiritual, a gente constrói o reino de Deus. A gente caminha para o reino dos céus, que, em última análise, foi o que Jesus veio nos apresentar. Não é? Então, todo o esforço pedagógico do Cristo foi para dizer, arrependei-vos, eis que eu venho vos anunciar o reino dos céus, o caminho, a verdade e a vida para Deus. Ou seja, é deixar de lado um pouco das coisas da matéria que nos pesam nesta contabilidade e olhar para as coisas do Espírito. Regeneração. Esse é o processo. Então, a casa espírita é este educandário de almas que oferece esse atendimento fraterno para as criaturas. Né? Então, é um pouco isso que a gente vai passar na manhã de hoje. Né? A assistência espiritual, entendida como o conjunto de atividades organizadas de modo a proporcionar o reequilíbrio espiritual à coletividade que busca a casa espírita, pode ser classificada em 2 tipos, que é intermediada por benfeitores desencarnados, voluntariamente ou em atendimento a um pedido, e a realizada por pessoas encarnadas, todos vocês, não é? Vinculadas ou não a uma instituição benemérita. Ainda que a metodologia e as características de assistência apresentem diferenças na execução das ações, o objetivo deve se fundamentar sempre em um único propósito, auxiliar o próximo. Então, é importante a gente ressaltar isso, ainda que a metodologia e as características de assistência apresentem diferenças na execução das ações. É raro a gente ver uma instituição espírita igual a outra. Uma tem uma metodologia de atendimento, de reunião mediúnica, de comportamento dos trabalhadores, são situações diferentes. Uma tem um atendimento com o médium incorporado, outra não tem. Uma tem uma reunião mediúnica com o doente deitado numa maca, uma tem um passe. A gente tem que ter o grande propósito, auxiliar o próximo. Se o próximo está sendo auxiliado, os caminhos e os métodos, é claro que a Federação Espírita Brasileira, como entidade que organiza o processo
das casas espíritas no Brasil, junto com a União Espírita, digamos assim, tem uma metodologia, tem um caminho que pode ser seguido. Mas isso não quer dizer que os homens, pelas suas obras, achem que poderia fazer de um jeito ou de outro. É verdade que no caminhar de tudo isso começam a surgir disciplinas e penduricalhos paralelos que não são o espiritismo, mas que as pessoas botam no kit, né? Botam no pacote, botam uma coisa numa casa espírita, botam uma... Aí, às vezes, se mistura o andor. Mas, se o objetivo é auxiliar o próximo, quem somos nós? É aquela página que eu abri. Quem és para estar criando uma dificuldade dessa, né? É como diz aquele velho ditado: as melancias se arrumam com o andar da carruagem. Não adianta você pegar uma carruagem cheia de melancia e querer que elas fiquem numa posição boa. A carruagem caminhando na rua esburacada, ela vai arrumar a melancia. Então, nós somos um bando de melancia que se arrumam no andar da carruagem, né? Não tem outro caminho. Vamos seguindo a jornada, não é isso? Então, os binômios auxílio prestado e benefício recebido são bem aproveitados quando o benfeitor respeita as características individuais do assistido. Olha aí, o binômio auxílio prestado, aquele que está atendendo e aquele que está recebendo, é bem aproveitado quando se respeita a característica de cada um. O atendimento que você dá à Sônia é diferente do atendimento que você dá à Cida, porque cada um tem uma particularidade, cada um tem uma necessidade de ser atendida. E muitas vezes o atendente tem que ter a sensibilidade de distinguir o que serve para um e não serve para outro. O remédio que funciona para um, que não funciona para outro. Mas isso é sensibilidade. Isso é com o tempo que você vai aguçando essa capacidade, não é? É relacionamento interpessoal. Às vezes, na educação de um filho, um pai ou uma mãe pensam que podem educar os filhos da mesma maneira. E não podem, por uma razão muito simples. Cada filho é o quê? É único, é um espírito, é uma individualidade e que tem as suas particularidades, né? Então, a gente trata um de um jeito, a gente entende que o outro tem uma outra sensibilidade. Então, isso vale para a casa espírita, não é isso? Então, muito cuidado e muita atenção nesse propósito que nós temos que ter, não é? A assistência espiritual, segundo a orientação espírita, tem como fundamento principal estes ensinamentos de Jesus, aquela passagem do Evangelho, né? E ao analisar esta passagem evangélica, Kardec apresenta a seguinte argumentação. Do ponto de vista terreno, a máxima buscai e achareis é semelhante a esta outra. Ajuda-te, que o céu te ajudará. Ou seja, é o princípio da lei do trabalho e, por conseguinte, a lei do progresso, pois o progresso é filho do trabalho, visto que o trabalho põe em ação as forças da inteligência. É aquela história, eu ajudo, mas se ajude também. Eu não posso estar apenas esperando que o outro faça por mim. Você tem que fazer a sua parte, não é? Ainda ontem a gente estava estudando no livro Nosso Lar o caso de Narcisa, que é uma assistente e amiga de André Luiz, que ele se encontra nas câmaras de retificação. Então, André Luiz pergunta, Narcisa, faz muito tempo que você está aqui nas câmaras de retificação trabalhando? Aí ela disse, sim, André, faz 6 anos e meio, mais ou menos, que eu estou aqui. Mas ainda vou precisar passar 3 anos e meio, porque eu estou precisando fazer uma intercessão na crosta, a me aproximar de determinadas almas, e eu pedi à ministra veneranda do Ministério do Auxílio essa intercessão. E a ministra veneranda foi muito sensível, mas me disse que para que eu conseguisse esse intento que eu gostaria de ter, eu precisaria passar 10 anos trabalhando nas câmaras de retificação.
No primeiro momento eu achei muito, mas hoje eu entendo a necessidade de eu estar acumulando esta musculatura espiritual. Ou seja, ajuda-te que o céu te ajudará. Para ela conseguir esse intento, a espiritualidade entendeu que aquela alma, para conseguir êxito naquela tarefa, ela precisaria burilar o seu espírito com 10 anos de trabalho, de serviços nas câmaras de retificação, para poder acumular esse bônus e essa musculatura para conseguir satisfazer as suas necessidades. Então, às vezes, é um pouco isso que acontece com a gente. A gente passa por determinadas situações que a gente acha que não merecia ou que não devia estar passando, mas aquilo é um benefício que lá na frente a gente vai observar que foi propósito, né, superior a gente conseguir passar por tudo isso. Não é? Então, enfatiza também, se Deus houvesse dispensado o homem do trabalho do corpo, seus membros se teriam atrofiado. Se o tivesse dispensado do trabalho da inteligência, seu espírito teria permanecido na infância, no estado de instinto animal. É por isso que ele fez do trabalho uma necessidade. E lhe disse: busca e acharás, trabalha e produzirás. Dessa maneira, serás filho das tuas obras, terás o mérito delas e serás recompensado de acordo com o que hajas feito. Então, a necessidade, o Deus não dispensa ao homem o trabalho do corpo. No corpo, a gente precisa se exercitar, precisa fazer as nossas atividades, porque senão, quando chegar um determinado momento, a gente vai sofrer as consequências de não estar fortalecendo musculatura. E se assim é com o corpo, imagine com a alma. E qual é o exercício da alma? Qual é o exercício do espírito? É servir, é trabalhar, é ser colocado na seara que ele foi colocado. Então, é como eu costumo dizer, a encarnação é a academia do espírito. Né? Então, nós estamos matriculados na academia do espírito, fortalecendo a nossa musculatura e emagrecendo o nosso corpo espiritual. Eu estou precisando emagrecer o meu corpo físico. E faz muito tempo que eu estou precisando emagrecer o meu corpo espiritual. Porque é através da encarnação que a gente expurga os pesos que, porventura, a gente acumulou com a materialidade de nossos espíritos, que se impregnam no nosso perispírito. Entendeu, Rita? Então, o nosso perispírito, ele é a consequência do nosso espírito. Se o nosso espírito é leve, o nosso perispírito é leve. Se o nosso espírito é pesado, o nosso perispírito é pesado. Por quê? Uma coisa atrai a outra. O espírito molda e atrai a matéria do seu perispírito. Então, se o espírito eleva o seu pensamento e a sua atitude, e a sua vibração, e a sua matéria mental é sutil, o seu envoltório, que será atraído para compor aquele perispírito, será feito de matéria mais sutil, menos pesada. Se eu tenho um pensamento, um espírito pesado, e todos os pensamentos contrários ao bem, de ódio, de vingança, de rancor, de mágoa, de todas essas coisas que nos aproximam da crosta, então imagine, a crosta é descendo, a plenitude é subindo, é se elevando. Tudo aquilo que nos empurra para a crosta são pensamentos e vibrações pesadas. Então, todas as vezes que a gente está com vibrações, pensamentos, atitudes pesadas, a gente desce. Todas as vezes que a gente sobe, eleva o padrão vibratório do pensamento, a gente sobe. O espírito é consequência disso. Se o meu pensamento, se as minhas atitudes forem sintonizadas com as faixas vibratórias mais elevadas, eu vou sair voando por aí. Então, eu estou andando e estou leve.
passeando por todo canto. Você. Aí tipo, vem cá, Rita, né? Vai subindo, né? Vem cá, né? Mas então, aí quando a gente se sente bem, é uma defesa. Está flutuando. Pesado. A gente anda se arrastando. Aquele dá um trabalho de levantar uma perna naquela situação densa. Não é? Então, são leis naturais, são leis divinas, e assim a gente vai entendendo tudo isso. Né? Então, esse trabalho nos eleva. Então, a gente tem que criar essa musculatura para emagrecer o nosso espírito. E a gente emagrece o nosso espírito sintonizando com as correntes vibratórias superiores. Quando a gente diz e segue o conselho do Cristo, eu sou o caminho, a verdade e a vida para Deus, quando a gente pensa nisso, a gente coloca um alvo lá em cima e a gente vai atrás dele, porque isso eleva o nosso pensamento. E mesmo diante de uma dificuldade, a gente pode elevar o pensamento e passa por cima. Não é que a gente vai desistir e sair da dificuldade, mas é que a gente vai olhar de uma outra forma. E todas as vezes que a gente eleva e tem condições de olhar, a gente olha de uma forma mais privilegiada. Se eu estou observando uma confusão no meio dela, a dificuldade que eu vou ter de entender é muito maior, porque eu vou estar envolvido e só vendo o que está do meu lado. Mas se no meio de uma confusão eu elevo, eu tenho condições de observar com mais tranquilidade. Né? Então, é um princípio natural. Ninguém está aqui dizendo que é fácil, não. A gente está apenas citando aqui como as coisas são. Fazer são outros R$500. Né? Fazer é outra história, né? É outro momento, mas é o que a gente precisa. É fazer tudo aquilo que a gente já sabe. Né? Compreende-se, então, que porque o necessitado deve cooperar, fazer a parte que lhe cabe, sempre que solicita auxílio a alguém. Jamais deve entregar-se ao jogo das circunstâncias, revoltar-se ou sucumbir-se às provações, condições que lhe agravam o sofrimento. É preciso não confundir submissão às provas da vida com resignação. A primeira, você ser submisso, produz alienação, quando não conduz ao desespero. A segunda, você ser resignado, é sempre ativa, por se encontrar alicerçada na fé. Então, a gente tem que distinguir o que é submissão e o que é resignação. Ser submisso é se alienar. É uma pessoa que não pensa, que apenas obedece. Resignado, não. Resignado, a gente é alicerçado pela fé. A fé robusta que a gente adquire e que fica resignado diante da dor. Não é que eu aceite a dor, eu entendo a necessidade dela, eu me fortaleço para passar por ela, eu compreendo que para expurgar a necessidade do meu espírito, eu preciso desse processo, porque ele é educativo, não é? Ele alivia o meu caminhar. Eu fico resignado diante de tudo isso, né? Há inúmeros fatores, só ver aqui se continua gravando, porque a semana passada perdemos o link, né, e não deu para gravar. Há inúmeros fatores envolvidos no processo de assistência espiritual, os quais podem ser considerados sem nenhuma pretensão de ter esgotado o assunto. Aqui a apostila apenas cita alguns aspectos que a gente precisa observar no atendimento espiritual, seja de encarnados, seja de desencarnados, né? A assistência espiritual deve favorecer o crescimento individual. E aqui, meus irmãos, eu faço aqui uma observação. A gente não pense que nós não estamos habilitados a ser atendente espiritual. Todos vocês já o são, atendente espiritual, numa forma ou noutra. O telefone vive tocando, não é? As nossas famílias nos buscam. Muitas vezes, os espíritas são procurados nos velórios, nas situações de dificuldade, porque querem que o espírita diga alguma coisa a mais. Você está vendo alguma coisa? Alguém lhe falou algo?
como se a gente vivesse em comunhão permanente com o além. E vive. Da mesma forma que o outro também vive. Apenas a gente já sabe. A diferença é que a gente já sabe que este canal, esse fluxo de ida e vinda, é permanente. Os outros não sabem. E acham que tem que recorrer a uma força exterior diferente, fantástica e mirabolante. Nada disso. A gente vive permanentemente assistidos por esse atendimento espiritual. Então, o atendimento espiritual, ele se dá, eu atendo, o outro me atende, que atende o outro. Então, é uma cascata. Na hora que você está atendendo, você não está só. Você está sendo intuída por espíritos familiares, amigos, mentores, guias, e junto com o guia do outro, que também está sendo atendido, é uma corrente. É uma corrente. E ninguém larga a mão de ninguém, porque o objetivo é o bem, é servir na seara do Cristo. Né? Então, esta corrente se estabelece. Então, todos vocês, todos nós, somos atendentes espirituais. De encarnados e de desencarnados. Né? Então, quais são, digamos assim, os fatores envolvidos? A assistência espiritual deve favorecer o crescimento individual. O objetivo é fazer com que o outro cresça. Né? Os espíritos benfeitores esclarecidos jamais estimulam a inércia, a preguiça ou a indolência em seus tutelados. Não. Os espíritos não vêm dispensar o homem das leis do trabalho. É aquilo que a gente estava dizendo aqui. O auxílio não isenta ninguém de trabalhar, de crescer e de fazer a sua parte. Né? Mas mostrar-lhe a meta que lhe cumpre atingir e o caminho que ela conduz, dizendo-lhe, anda e chegarás, encontrarás pedras sob os teus passos. E acontece. Aqui e ali a gente está chutando pedra. Aqui e ali a gente tem que desfiar o caminho. Não é isso? Olha e tiras tu mesmo. Nós te daremos a força necessária se quiseres empregar. Então, nessas horas que a estrada está cheia de pedras, é que é importante a prece, a fé, buscar esta luz. Porque imagine você caminhar numa estrada cheia de pedras, no escuro. Como é a tua caminhada? Muito mais difícil. Você não vai enxergar buracos, não vai enxergar pedras. Mas quando você acende uma luz, como é que você passa nessa estrada? As pedras, os buracos deixarão de existir? Não. Eles continuam existindo. Mas a presença da luz faz com que você consiga caminhar muito mais facilmente. E o que é a presença de luz na nossa vida? A prece, a oração, a fé, elevarmos o nosso pensamento. Então, quando se diz caminha de dia, ao invés de caminhar de noite, é porque acenda e brilha a vossa luz. Porque mesmo diante das trevas, acendendo a nossa luz, a gente pode caminhar na estrada. Então, esse é o propósito. Esse é o objetivo da gente estar conectado com essa luz que faz a gente atravessar todas essas pedras sob teus passos. Olha-as e tire-as tu mesmo, com essa capacidade que a gente adquire. Não é? 2. A assistência espiritual envolve compromisso moral. Do ponto de vista moral, essas palavras de Jesus, buscai e achareis, batei a porta e ela vos será aberta, significam pedir a luz que deve iluminar o vosso caminho e ela vos será dada. Parece que a gente está antecipando um pouco isso aqui. Pede a luz e ela vos será dada. E esta luz é que te transformará moralmente. Pedi forças para resistirdes ao mal e a tereis. Senhor, me livra desta hora. Mas para isso eu vim a essa hora. Isso é a resignação do Senhor Jesus no momento que precedia a crucificação. Senhor, livra-me desta hora. Jesus sentiu que também estava pesado. Mas na hora que ele diz isso, ele resigna-se
de saber que ele estava ali para exemplificar. Mas para isso eu vim a essa hora. Então, muitas vezes a gente diz isso nas nossas cruzes que nós carregamos. Senhor, livra-me dessa hora, está muito pesado. A resignação vem em seguida. Mas para isso eu vim a essa hora. Para dar testemunho dessa verdade, para dar testemunho dessa superação, para seguir a nossa jornada espiritual, não é? Pedir forças para resistir ao mal e a tereis. Pedir a assistência dos espíritos bons e eles virão acompanhar-vos. Ninguém está só. Todas as vezes que a gente solicitar esse concurso, eles chegam. É imediatamente esse apoio, não é? Batei a porta e ela se abrirá para vós. Pedi sinceramente com fé, fervor e confiança. Apresentai-vos com humildade e não com arrogância, sem o que sereis abonados às próprias forças e caireis como justo castigo do vosso orgulho. Tem uma passagem do livro, eu acho que é André Luiz, parece que eles estão numa paisagem observando e eles observam luzes caminhando diretamente assim para o céu. E aí André Luiz pergunta, o que é isso? Mas é uma prece muito sentida. Essa varou as camadas da Terra. Né? Então, acho que é no filme, né? No filme aparece isso, né? Então, é uma prece muito sentida. Eles estão observando assim uma determinada paisagem e na hora que você faz aquela prece com muito fervor, com muita condição, com muita oração, ela varou tudo, foi-se embora. Então, às vezes, a gente precisa dessa fé muito sentida, né? Então, venha chuva e que venha com Deus de novo, né? 3. O auxílio espiritual não comporta ostentação de qualquer natureza. Uma coisa que a gente deve se preocupar, né? Ostentar. Jesus pronuncia a respeito um alerta que deve ser objeto de reflexão. Guardai-vos de praticar a vossa justiça diante dos homens para serdes vistos por eles. Do contrário, não recebereis recompensa junto ao vosso Pai que está nos céus. Por isso, quando deres esmola... Obrigado, querida. Não te ponhas a trombetear em público, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, com o propósito de ser glorificado pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam a sua recompensa. Tu também, quando deres esmola, não saiba a sua mão esquerda o que faz a tua direita, para que a tua esmola fique em segredo, e o teu pai que vê, te recompensará. Ou seja, fazer o bem sem ostentar, sem estar divulgando, né? Em complementação, analisa Kardec. Há grande mérito em fazer o bem sem ostentação, ocultar a mão que dá, e é ainda mais meritório, constitui sinal incontestável de grande superioridade moral. Por quê? Para encarar as coisas do mais alto do que faz o vulgo, é preciso fazer a abstração da vida presente e se identificar com a vida futura. Numa palavra, é necessário colocar-se acima da humanidade para renunciar à satisfação que resulta dos testemunhos dos homens e esperar a aprovação de Deus. Aquele que prefere o sufrágio dos homens ao sufrágio divino prova que tem mais fé nos homens do que em Deus e que dá mais valor à vida presente do que à vida futura, ou mesmo que não crê na vida futura. Se diz o contrário, age como se não acreditasse no que diz. Então é aquela história. Às vezes, dá trabalho ser cristão, porque às vezes a atitude do cristão ela não vai receber o aplauso dos homens terrenos. Então, às vezes, a gente não consegue aprovação nem dentro de casa. Às vezes, nem a nossa própria família nos compreende. Como dizia o apóstolo Bartolomeu, que era um dos apóstolos do Cristo, que era conhecido como o apóstolo triste. Em uma ocasião, Jesus vira para ele e faz: ô Bartolomeu, por que você anda tão triste? Cabisbaixo, sofrido. Aí Bartolomeu vira e diz: ô Jesus, a minha família não compreende, a minha família não me aceita, meus irmãos
reclamam comigo, porque eu estou abandonando tudo para seguir teus passos, para caminhar contigo. Aí Jesus sorri e faz, ô Bartolomeu, quem me conhece? Aí Bartolomeu disse, eu. Aí disse, e tua família me conhece? Disse, não. Eu disse, então, Bartolomeu, te alegra, sigamos. Então, quem conhece o Cristo? Quem já conhece o Cristo é aquele que já começa a antever as belezas dos reinos dos céus e está contente com ela. Porque se a gente não está contente com ela, a gente vai preferir as belezas das portas largas, que ainda nos encontramos aqui. E vai adiar este convite, vai adiar esse chamamento e vai colocar mais para frente. Livre-arbítrio. Cada um tem o direito de fazer o que quer. E nessas dificuldades e nessas ofertas, encontraremos tribulações. Não será fácil. Vão dar cacetada, injúria, calúnia, difamação. Qual foi o caminho que Jesus escolheu e nos exemplificou? O caminho da crucificação. Exatamente para nos mostrar que o caminho do cristão não é sem espinhos, não é sem pedras, é um caminho de testemunho, é um caminho de perdão. Quantas vezes? 70 vezes, 7 vezes. E Emmanuel complementa que é por dia. Ainda ontem, um amigo falava comigo, mas rapaz, eu já perdoei tantas vezes. Aí eu dizia, mas meu irmão, não foi necessário ainda. Porque são 70 vezes, 7 vezes. Ele fez, é muito. Eu digo, mas é por dia. Quando ele anuncia isso, é porque, diante de um mundo de expiações e provas, ele sabia que o mal se encontraria com o bem. Então, o mal se encontrando com o bem, a necessidade do perdão e da compreensão é evidente e é todos os dias. Porque não são... eu queria que todo mundo fosse feito Maria, todo mundo fosse feito Jesus. Será, mas não é nesse plano ainda. Um dia será, mas não é nesse plano ainda. E quando tivermos nesse plano, estarão todos felizes? Sim, do ponto de vista moral, mas estarão todos atribulados. Por quê? Porque ficaram muitos para trás. Então, essa é a condição dos espíritos que já começam a despontar para a luz, ajudar para os que ficaram para trás. Porque, às vezes, dentro da nossa família, a gente pode estar até com a consciência tranquila de que está fazendo todo o bem que esteja ao nosso alcance, de que está evitando todo o mal que esteja ao nosso alcance, de que não será responsável pelo mal decorrente do bem que a gente não fez. Nós podemos estar assim. Mas quando a gente olha para o lado, a gente vê um irmão, um filho, um companheiro, uma companheira caídos, que não têm ainda a mesma compreensão, que não têm ainda a mesma condição. E aí a gente sofre, porque vem a empatia, porque a gente sabe que ele também sofrerá. Mas a gente não pode passar pelo caminho que ele precisa passar, porque ele também tem o livre-arbítrio. E a gente compreender isso é que nos dá maturidade espiritual. Meu filho vai sofrer, vai. É o processo dele. E o processo de ascensão é individual. A gente não pode passar pelo... eu vou renunciar. Eu posso interceder. Eu posso pegar todos os meus bônus horas e dizer, vai porque eu amo muito e vou fazer por ele. Eu vou zerar a minha conta e vou começar de novo. A gente não faz isso aqui na Terra, quanto mais nos céus. Vamos dizer, Cida, olhe lá, você vai pegar a tua poupança, fruto de 10 anos de Câmara de Retificação, e vai entregar. Vou. Porque é para isso que eu estou aqui. Esse é o propósito da minha ascensão e do meu crescimento. Não é? Então é assim que a gente caminha, é assim que a gente vai conseguindo, né? Conquistar. Mas para isso a gente tem que saber a quem serve. A Deus
ou a Mamon? Aqui está. Você quer o sufrágio, o aplauso dos homens, ou você quer o aplauso de Deus? É uma decisão. A gente pode estar em cima do muro, votar nulo, né? Ficar indiferente, mas essa decisão de seguir o Cristo, às vezes é difícil. Às vezes é complicada. Às vezes custa lágrimas, ranger de dentes, sangue e ranger de dentes, né? Porque é o testemunho, não é isso, meus irmãos? 4. O legítimo amparo espiritual não guarda retribuição. Não aguarda retribuição. Quantos há que só dão na expectativa de que recebe irá abrandar por toda parte? Eu vou fazer porque eu vou ganhar bônus hora. Eu vou dar aqui porque eu vou receber ali na frente. Não. Que publicamente dariam grandes somas e que as ocultas não dariam uma única moeda. Foi por isso que Jesus declarou: o que fazem o bem com ostentação já receberam a sua recompensa. Né? A assistência espiritual não impõe condições de auxílio. Quando Maria Madalena socorreu o moribundo nas ruas de Calcutá, Maria Madalena não, Madre Teresa de Calcutá, atendeu o moribundo nas ruas de Calcutá, ela não perguntou a ele qual era a sua religião. Aquele moribundo abre os olhos e pergunta a ela: senhora, qual é a tua religião? Ela disse: minha religião é o amor. E quem é teu Deus? Meu Deus é você. Então, neste diálogo de Madre Teresa de Calcutá, ela resume o sentido de religiosidade, que a assistência espiritual não impõe condições de auxílio. Então, ela pega um moribundo caído e diz: meu Deus é você, e a minha religião é o amor. Eu não estou perguntando qual é a cor da camisa que você está vestindo. Eu não estou perguntando qual é a religião que você... Eu não chego aqui a uma pessoa que adentra a casa espírita e diz: ah, você é espírita? Não, claro que não é espírita. Ele está chegando agora. Como é que ele vai ser? E se quando ele quiser sair, ele continuar na religião que ele está, que continue. Não tem nenhum problema quanto a isso. Eu sou o bom pastor e todas as ovelhas me seguirão. Eu conheço as minhas ovelhas e algumas ovelhas me conhecem. Mas existem ovelhas que estão em outros apriscos, que ainda não me conhecem, mas também me conhecerão, porque haverá um só rebanho e um só pastor. Então, eu não tenho que criar condições específicas de ajudar A, B ou C. Eu tenho que fazer o bem, porque nós sempre servimos a quem? A Deus. É o que diz Maria Teresa de Calcutá. Sempre foi entre você e Deus. Nunca foi entre você e as criaturas. Porque quando a gente coloca o objeto de nossas ações nas criaturas, a gente vai sofrer. A gente vai se decepcionar. Porque as criaturas são falíveis. Por mais perfeitas que a gente pense que são as criaturas, mas elas vão, às vezes, nos decepcionar. Elas vão, às vezes, nos colocar de lado, porque surgirá um novo amor, porque surgirá um novo propósito, e a gente, às vezes, é colocado de lado. Mas quando você coloca o seu propósito, a sua ação, o seu servir para Deus, você se abstrai de todas as outras coisas que estão no caminho. Você se protege, entendeu, Rita? Quando eu coloco lá em cima, é a ti, Jesus, que eu estou seguindo, é a ti, Senhor, que eu vou caminhar. E acabou-se. Eu não vou mais estar procurando o aplauso dos homens, o reconhecimento dos homens, porque não me adiantam mais. Esse aqui é o propósito da nossa existência. Então, a gente não impõe condições de auxílio e a gente tem que compreender aonde a gente coloca o nosso tesouro. Se eu coloco o meu tesouro lá em cima, no Senhor Jesus, aí eu garanti a minha jornada. Né? Então, não se preocupe com os aplausos circunstanciais do caminho. São circunstanciais. Mas não é por isso que eu vou esnobar o apoio dos homens que estão comigo nesta jornada. Não. São companheiros de jornada que eu preciso deles. Agora, eu tenho que compreender que, em determinado momento, pode ser até que
não tem problema. É aqui. É aqui em cima que está o tesouro, né? Para a gente não se decepcionar e não cair do cavalo. Ah, porque mamãe é o mimimi, né? Ah, porque mamãe, ah, porque papai, não interessa. É aqui, meu amigo. Quando você está em relação direta com o homem, a coisa não é de outro patamar, né? O amparo espiritual não deve ser divulgado. A beneficência praticada sem ostentação tem duplo mérito. Além de ser caridade material, é caridade moral, visto que resguarda a suscetibilidade do beneficiado. Faz-lhe aceitar o benefício sem que seu amor próprio se ressinta e salvaguardando-lhe a dignidade do homem, porque aceitar um serviço é coisa bem diversa de receber uma esmola. A gente tem que ter cuidado quando fizer ajudar alguém, para que o outro não se ofenda, porque o outro tem orgulho, o outro tem a sua dignidade. Então, às vezes, você pode estar humilhando alguém com a sua ajuda. Então, até nisso a gente tem que ter esse cuidado, de ver a forma como você vai ajudar, não é? A verdadeira caridade, ao contrário, é delicada e engenhosa em dissimular o benefício, em evitar até as simples aparências capazes de melindrar. Então, até para ajudar, a gente tem que ter cuidado, não é? A verdadeira generosidade torna-se sublime quando o benfeitor, invertendo os papéis, acha meios de figurar como beneficiado diante daquele a quem presta serviço. Porque, na verdade, quando a gente ajuda, o maior beneficiado somos nós. Quando a gente está na casa espírita, servindo, não pensemos que a gente está aqui beneficiando alguém. É equívoco a gente estar pensando que a gente está beneficiando alguém. A gente está sendo beneficiado. Porque é aqui que a gente está fazendo o quê nos nossos espíritos? Burilando os nossos espíritos. Foi como um dia desse me disse uma mentora numa reunião espiritual. Ela dizendo que estava velando, cuidando de cada um de nós, parará. Aí eu disse, muito obrigado pela dedicação, pelo amor. Ela disse, deixa de besteira, que a gente também está ganhando por isso. Está todo mundo ganhando. Está todo mundo usufruindo do amor. O amor é bom para todo mundo. O amor alimenta as almas. Então, o trabalhador da casa espírita é o grande beneficiário. A gente tem que compreender isso, não é? Benfeitores espirituais são espíritos devotados ao bem que demonstram sincera alegria em auxiliar o próximo. Fazem parte de diferentes grupos. Saúde? De acordo com a escala espírita que consta de um livro dos... A gente não pode colocar todos os benfeitores no mesmo patamar. Os benfeitores espirituais também fazem parte de uma escala espiritual. Né? Tem benfeitores mais elevados, tem benfeitores intermediários, tem benfeitores que tomam conta do ambiente, tem benfeitor que dá porrada nos outros que estão complicando, que empurra, tem benfeitor de toda a natureza. É do filme, empurra, tem um que está tomando conta da fila, tem um que está na porta da casa vigiando, mas já são ligados ao bem. E tem benfeitores que estão lá em cima, olhando, nas sintonias elevadas. Não é? Há 3 categorias principais: anjos da guarda, espíritos protetores e familiares ou simpáticos. Anjo da guarda ou guardião espiritual, o espírito guardião, o nosso anjo da guarda, é sempre de ordem elevada. A missão do guardião é semelhante à de um pai em relação aos filhos: conduzir seu protegido pelo bom caminho, ajudá-lo com seus conselhos, consolá-lo nas aflições e sustentar sua coragem na prova da vida. O guardião acompanha o tutelado durante toda a encarnação, do nascimento até a morte. Muitas vezes ele o segue após a morte na vida espiritual e mesmo através de muitas existências corporais. Então também tem bônus horas para os anjos guardiões, que eles estão cuidando de seus tutelados. Né? Então é um papel do anjo guardião, o papel de um pai em relação a um filho. Às vezes, nas reuniões mediúnicas, a gente fala, foi um benfeitor que está falando. Sim, mas o benfeitor não quer dizer que é um espírito superior, não. Pode ser um espírito intermediário, que está dando apenas um recado para o médium, que está recebendo aquela informação para se reequilibrar.
que está dando um recado para o doutrinador que está ouvindo aquilo ali, não quer dizer que é um mentor do espírito superior, não. Para a gente não ficar naquela, não, o espírito disse, sim, o espírito disse como tu está dizendo. Como qualquer um de nós pode estar dizendo. E ele tem um determinado grau de evolução, não é o fato de ser espírito que o coloca numa condição de superioridade. São os valores morais que ele carrega que o coloca nessa condição. Claro, uns mais acima, outros mais abaixo, e quando desencarna não muda, não. Os mesmos homens que estão na Terra são os espíritos que estão nos céus, ou longe deles. Então, na verdade, é o patamar moral de cada um, né? A ação protetora do espírito guardião, porém, raramente se manifesta de forma atensiva, a fim de não impedir a livre manifestação da vontade do protegido. Mais uma vez, o livre-arbítrio, né? Se contasses com amparos deles, não agirias por vós mesmos e o vosso espírito não progrediria. O espírito precisa de experiência para adiantar-se, experiência que, na maioria das vezes, deve ser adquirida à sua custa. É necessário que exercite suas forças, pois, do contrário, seria como uma criança a quem não permitem que ande sozinha. A ação dos espíritos que vos querem bem é sempre regulada de maneira a não tolher o vosso livre-arbítrio. Visto que, se não tivesseis a responsabilidade, não avançarias no caminho que vos há de conduzir a Deus. Não vendo quem o ampara, o homem se entrega às suas próprias forças. Seu guia, entretanto, vela por ele e, de vez em quando, em alto e bom som, adverte-o do perigo. Ou seja, é aquele anjo que está ao nosso lado, aquela vozinha da nossa consciência que está nos alertando diante de todas as dificuldades e vicissitudes da vida. Não é? Espíritos simpáticos são protetores que, em geral, desempenham missões temporárias junto aos seus assistidos, aproximam-se destes em razão de afinidades ou similitude de gostos. Apesar das boas intenções reveladas, a ação dos espíritos simpáticos nem sempre alcança o êxito desejado, pois o protetor ou o protegido podem ainda estar presos a certas imperfeições humanas. Os espíritos simpáticos são os que se sentem atraídos para nós por afeições particulares e por uma certa semelhança de gostos e de sentimentos, tanto para o bem quanto para o mal. A duração de suas relações se acha quase sempre subordinada às circunstâncias, né? São aquelas almas que estão ali que se afinam com determinado trabalho, com determinada tarefa e vão ajudar. É aquele, vem cá, ajuda aqui nessa tarefa, vem cá e ajuda, né? Espíritos familiares ligam a certas pessoas por laços mais ou menos duráveis, a fim de lhes serem úteis, dentro do limite do poder de que dispõem, quase sempre muito restrito. São bons, mas às vezes pouco adiantados, e mesmo tanto levianos. Ocupam-se da boa vontade, de boa vontade, com as particularidades da vida íntima, e só atuam por ordem ou por permissão dos espíritos protetores. Então, há uma disciplina, né? Os espíritos protetores é que regulam. Pode falar, pode dizer, e fica administrando esse caminhar, né? Caiu um algodão, né? Um chumaço de algodão que caiu agora. Bom, vamos dar uma carreirinha aqui. Eu vou pular essa parte de Emmanuel. Não, vamos lá. Emmanuel orienta que conduta deve ser seguida perante o auxílio transmitido pelos benfeitores espirituais. Confiemos nos benfeitores e nas bênçãos que nos enriquecem os dias, sem, no entanto, esquecer as próprias obrigações, no aproveitamento do amparo que nos ofertas. Pais abnegados na terra, que nos propiciam o ensejo da encarnação, por muito se façam servidores de nossa felicidade, não nos retiram a experiência de que somos carecedores. Mestres que nos cercam às sombras da ignorância, por muito carinho nos dediquem, não nos isentam do aprendizado. Amigos que nos reconfortam na travessia dos momentos amargos, por mais nos estimes, não nos carregam na luta íntima. Cientistas que nos refazem as forças nos dias de enfermidade, por mais nos amem, não usam por nós a medicação que as circunstâncias nos aconselham. Instrutores da alma, que nos orientam a viagem de elevação, por muito nos protejam, não nos suprimem o suor da subida moral. Então, esses são os benfeitores espirituais que estão em toda parte, mas não nos isenta do caminho e da ação que devemos ter para viver a nossa vida, né?
Pode, diga aí. O guia, sim. O guia, sim. O guia espiritual, sim. E os espíritos familiares também. Os espíritos familiares caminham conosco ao longo de nossas jornadas. Agora, um espírito simpático pode ser um espírito simpático da sopa. É um espírito que gosta da caridade e que se afeiçoa, e porque vocês são trabalhadores da sopa, se afeiçoa a você. O anjo da guarda, não. Isso aí, ele já vem da encarnação. Ele já é escolhido antes de você reencarnar. Já tem uma responsabilidade. Aí eu não sei. Aí pode, claro que tem. Pode ser que tenha. Pode ser um espírito familiar. Pode ser um espírito familiar seu. Eu vou tomar conta dela. O guia espiritual de Peixotinho é Araci. Foi filha dele apenas para ele identificar. Mas já era antes. É um exemplo. É um exemplo, né? Espírito protetor de Bezerra de Menezes, Santo Agostinho. São almas que se aproximam por afinidade ao longo de suas jornadas, né? Espírito familiar, o guia espiritual de Divaldo, Joana de Ângeles. Quem foi Joana de Ângeles? Foi aquela Joana de Cusa que foi queimada nos circos romanos e que Divaldo era o filho dela, que dizia: abjura, mamãe. Você sempre tem uma encarnação, uma ligação. Sim, sim, sim. Sempre tem. Bom, gente, então, para concluir, a assistência espiritual na casa espírita. A gente está falando do ambiente de atendimento espiritual e a casa espírita. Trata-se de um conjunto de atividades que visa atender adequadamente as pessoas que buscam e frequentam o centro espírita, visando obter esclarecimento, orientação, ajuda e assistência espiritual e moral. O atendimento espiritual na casa espírita tem como finalidade precípua acolher as pessoas por meio de ações fraternas e continuadas de conformidade com os princípios do Evangelho à luz da doutrina espírita, oferecendo aos que frequentam o centro, em especial aos que o procuram pela primeira vez, o apoio, o esclarecimento, a consolação e o amparo de que necessitam para vencer as suas dificuldades. É a história do broche de brilhante. O objetivo da casa espírita é oferecer a lapidação de tudo isso que se encontra dentro de cada um, né? O trabalho engloba, em geral, as seguintes atividades. Isso aqui está numa apostila da FEB e do Conselho Federativo Nacional, orientação ao centro espírita. Então, ele fala: recepção consiste em receber os que chegam ao centro espírita de forma fraterna e solidária, conforme orienta o Evangelho à luz da doutrina espírita. Ou seja, devem ter trabalhadores na recepção. Quando a pessoa chega na casa espírita, quem é que atende? Né? Atendimento fraterno pelo diálogo consiste em receber fraternalmente aquele que busca o centro espírita, dando-lhe a oportunidade de expor livremente e em caráter privativo e sigiloso suas dificuldades e necessidades. É o atendimento fraterno. A pessoa quer uma entrevista, quer conversar, quer se colocar. Então, é o atendimento fraterno daquelas pessoas que buscam a casa espírita. Estudos à luz da doutrina espírita. É uma reunião pública para a explanação do Evangelho à luz da doutrina espírita, de maneira programada e com uma sequência de trabalho previamente estabelecida. Além de estudos das obras de André Luiz, estudo aprofundado da doutrina espírita, EAD, obras de Joana de Ângeles, Mocidade Espírita. São estudos que a nossa instituição faz no nosso dia a dia, né? Atendimento pelo passe. O passe à luz da doutrina espírita é uma transmissão de energias fluídicas de uma pessoa, conhecida como médium passista, para outra que as recebe em clima de prece, com a assistência dos espíritos superiores. Reuniões mediúnicas são reuniões privativas de vibração, de tratamento desobsessivo e à distância, irradiando energias de paz, de amor e de harmonia, inspiradas na prática do Evangelho à luz da doutrina espírita, em favor de encarnados e desencarnados carentes de atendimento espiritual. Atividades solidárias são diversas atividades que visam exercitar o sentimento de fraternidade na sociedade,
reforço escolar, evangelização infantil, sopas fraternas, distribuição de alimentos, brechó, aulas de música, atendimento médico, psicológico, bibliotecas, são atividades solidárias, cujo objetivo é colocar o trabalhador a serviço do bem, do próximo e de si mesmo. Evangelho no Lar é uma reunião semanal da família, em dia e hora previamente estabelecidos, para o estudo do Evangelho à luz da doutrina espírita e a oração em conjunto. Então, de uma forma geral, este é o apanhado do que deve fazer uma casa espírita. Ok, gente? A nossa entendimento que, à medida que o ser humano se aperfeiçoa, fortalece-lhe a vontade de fazer o bem e de ser útil de alguma forma aos que sofrem. A casa espírita conta com o trabalho desses trabalhadores, que persistem no propósito de reduzir a carga de sofrimento que pesa sobre os ombros de seus irmãos em humanidade. Em geral, são colaboradores anônimos, mas não menos devotados, os quais, com o passar do tempo, se transformam em instrumentos dóceis e sinceros dos benfeitores espirituais. Com a persistência do trabalho, os benfeitores espirituais se aproximam de cada um de nós e passam a ter esta simpatia recíproca, porque nós escolhemos servir na causa do Cristo. Esse é que é o propósito e é que é o caminho. Né? Aqui no Peixotinho, eu vou pular isso aqui, porque vocês já conhecem, mas vou apenas dizer isso aqui, o que está dito ali de professor Humberto. A casa espírita, à luz do Evangelho de Jesus e dos ensinos de Kardec, a casa espírita atua como centro de educação, cultivando a pedagogia do espírito, baseada no princípio de que somos espíritos imortais, interagimos nas duas dimensões, a material e a espiritual, e interexistimos numa sucessão de reencarnações corretivas ou missionárias. Essa é a definição da casa espírita pelo nosso presidente e fundador, professor Humberto, né? E para concluir, essa mensagem muito significativa do espírito de Djalma Montenegro de Farias sobre a casa espírita, bendita escola de almas na terra. O centro espírita agasalha os corações batidos pelos vendavais das paixões. Portas abertas ao amor, é um celeiro de esperança na inquietude da noite das aflições, oferecendo comunicação com os mundos transcendentes do espírito imortal. Oficina de incessante socorro, acolhe toda a aflição da terra, caldeando-a com murmúrio de preces em continuados mistérios da caridade. Aí todas as feridas do sentimento encontram medicação e todas as inquietudes recebem repouso. Oásis em escaldante deserto, o centro espírita guarda a claridade da fé imortalista no sacrário do entendimento, entre repuxos de água refrescantes a nascer nas fontes da caridade pacífica, esplendem as luzes claras do Evangelho, distendendo esperança sem limite. O hospital recebe enfermos de toda procedência, sem inquirir a doença, nem exigir a apresentação de carteira de saúde com os antecedentes da moléstia. Templo escuta os soluços da inquietude e atende o pranto das ansiedades, nascidos nos recessos da alma. Escola ensina as diretrizes da vida, feliz, acenando com os triunfos após o curso rigoroso da autoelevação. Mensageiro de Jesus Cristo, o Senhor de todas as igrejas, não se restringe à sua ação entre as singelas paredes da sua construção material. O centro espírita também é, em nome do amor, o núcleo de assistência ativa à fome física, à nudez, à dor, multiplicando os braços de Jesus no mistério abençoado do auxílio, distribuindo a bondade santa e boa, sem preconceitos nem interesse, sem desejo proselitista, nem imposição adesiva. Igreja de amor, academia de aprendizagem, é estrada de acesso ao serviço em favor de todos os corações. Então está aí, meus irmãos, essa mensagem de Djalma Montenegro de Farias, explicando essa questão do que é a casa espírita. E nesse contexto,
a gente vai encerrando aqui essa nossa reflexão do dia, do que vem a ser o atendimento, a assistência espiritual, do ponto de vista de encarnados, desencarnados e da nossa casa espírita. Então, que Jesus nos abençoe e